as pessoas estão preocupadas, acho melhor não migrar para a Europa, porque, meu Deus, o caos, etc, etc. Tirando as pessoas que, de fato, os migrantes que saem da Ucrânia, em função, obviamente, de estarem vivendo um palco do conflito e migram para outros países, eu desconheço qualquer movimento migratório de europeus que estão fugindo da Europa e indo para a América ou para qualquer outro lugar. Não existe. Você ouviu falar disso em algum lugar? Não, porque as pessoas começam a entrar nesse pânico. Mas eu não vou porque está o caos lá, um horror. Bom, se tivesse o caos, está todo mundo fugindo daqui. Não conheço esse movimento. Muito pelo contrário, o que a gente vê são, por exemplo, americanos vindo para cá. Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Vou Mudar para Portugal. É um prazer imenso ter vocês aqui e hoje o tema, eu vou apresentar, eu sempre apresento, ele diz que eu sou repetitiva. A pessoa já está cansada de ver. Vocês já conhecem a gente, né? Então, eu sou a Patrícia, esse senhor bonitão aqui é o Gui. Nós mudamos para Portugal em 2017 com a nossa família e hoje a gente tem um tema mais tenso para conversar com vocês, né? Um tema que está deixando muitos preocupados, a nós também. Enfim, que as pessoas estão inseguras, receosas. Eu acho que é muito importante passarmos um pouco da nossa opinião e da nossa visão para vocês sobre o tema que não sai de todos os jornais: guerra, inverno e Europa. Como é que fica Portugal diante de tudo isso? Será que vale a pena eu mudar? Como é que vai ser isso? Bom, fala você primeiro e depois eu falo? Pode falar. Vamos lá. Gente, de fato, estamos vivendo uma guerra. Sabemos para onde ela vai? Não sabemos. Ninguém sabe. Vai ser resolvido no curto prazo? A minha opinião pessoal, que não sou especialista, é de que não vai ser resolvido no curto prazo. Ainda tem uma gordura para queimar. Estamos passando um momento extremamente delicado. Quando eu falo estamos, eu falo de Europa. Não estou falando de Portugal especificamente, tá bem? A Europa hoje vai viver o primeiro inverno, né? A Rússia, grande fornecedora de gás para a maior parte dos países europeus, agora com a questão da guerra tem uma sanção. A Europa se vê, parte dos países da Europa, com uma dependência muito grande desse gás e o inverno está chegando. Como é que vai ser isso? Primeira coisa, mais uma vez a minha opinião pessoal em relação a isso. A gente tem dois cenários, o macro, que é a Europa, Portugal. Portugal não tem a dependência do gás russo como tem os outros países, como a Alemanha, França, etc. Então esse primeiro inverno vai ser uma grande prova de fogo para todos os países. Concorda? Eu acho que sim. Eu acho que em relação ao conflito, né, já são desde março, não é isso? Fevereiro. Março. Quer dizer, com suas idas e vindas, mas está lá, mas assim, não escalou num nível global. Não. Então, assim, por enquanto, apesar de ameaças, uma ameaça aqui do nuclear ou não, quer dizer, por enquanto ainda é um conflito que está circunscrito do ponto de vista bélico à região. Obviamente isso tem seus efeitos no resto do mundo, especialmente na Europa, né? Essas questões todas de sanções que a Europa impôs à Rússia, e etc. E aí, obviamente, a contrapartida da Rússia em relação ao fornecimento do gás são questões que se colocaram na mesa, né, ao longo desses meses, mas a gente pelo menos já tem aí um histórico e a gente sabe que o conflito continua, mas também não deve escalar de uma forma brutal. Agora, em relação ao gás, obviamente, primeiro, a gente percebe claramente na Europa que as pessoas não ficam desamparadas pelos seus governos. Isso é uma coisa assim... Eu não estou falando só de Portugal, Sim. Eu já estou falando em relação a França, Alemanha, Itália, Espanha, quer dizer, as pessoas não vão ficar o Deus dará. Não. Existe um suporte, existe um apoio, né? De aqui alguma em Portugal forma, mesmo agora. Exatamente. Estou falando ainda do nível, antes para chegar em Portugal, estou falando ainda no nível Macro-Europa, europeu. né? Existe essa preocupação mesmo. A própria van der Leyen da Comissão, né, da Europeia elogiou as posturas de Espanha e Portugal em termos de subsídios para a população, em termos do gás. Mas, enfim, você percebe isso. Existe um cuidado, existe uma preocupação com as pessoas, para a coisa não escalar num nível assim dramático, terrível, né? Um continente que viveu a guerra, uma Segunda Guerra Mundial, de fato existe
no pós-guerra, essa preocupação de fato. E a Só um Europa, parêntese. de certa forma, ela se ajuda. Né? Uma coisa que é muito importante, que a gente percebe isso claramente, uma diferença entre o europeu e nós brasileiros. O europeu, ele traz marcas das guerras, das pestes, da fome, ele traz essas marcas na pele. Os governantes aqui dão uma segurança imensa. Eu vou dizer para vocês, por tudo que é mais assim importante na minha vida, eu tenho medo e preocupação zero. Eu confio plenamente no compromisso e no comprometimento dos governantes europeus com a população. A gente não vai ver aqui famílias morrendo de frio. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque a Europa tem uma preocupação com a população. É só vocês olharem o que nós vivemos com o Covid e a situação do gás. Se vocês fizerem um paralelo, a Europa na hora, dane-se a economia, salva a população. Eu não tenho a menor dúvida do compromisso da Europa com as pessoas. Então, eu, Patrícia, e sou muito transparente. No dia que eu não estiver confortável, eu sou a primeira a falar e vocês vão me ver sair. Eu, Patrícia, tenho total conforto. Assim, haja o que houver, eu sei que vão fazer o melhor para mim, para minha família e para a população. Haja o que houver, eu tenho confiança cega, principalmente, eu já tinha, e principalmente depois do que eu vi os governantes cortarem na carne aqui para salvarem a população na época do Covid. Então, eu tenho zero medo, zero insegurança, zero incerteza. Haja o que houver, eu estou num lugar que vai cuidar de mim. Eu tenho muito isso, sabe? Então, isso me dá muita segurança. Agora, isso aí é a sensação e o que eu vi aqui vendo o Covid. Mas a gente tem as coisas práticas também, né? O governo europeu, o governo português agora, vai dar um auxílio de 125 euros por pessoa, Exatamente. É isso? Por pessoa, 50 euros por criança. Por adulto, mais 50 euros por criança. Quer dizer, uma família, duas pessoas que trabalhem mais, criança dá uns 300 e 350 euros. É muito significativo. Por pessoa, é 50% do salário mínimo. Exatamente. Porque exatamente devido a essa questão, né, energética que está acontecendo. Essa é uma forma de dar um auxílio, de dar um apoio para essas pessoas. Fazendo um paralelo, né, quando teve o primeiro inverno pós-Covid, a gente vivia também uma incerteza. Por quê? Porque o continente europeu é um continente com idosos. Vocês lembram? Como é que seria, né, o primeiro inverno com o Covid num continente de idosos? E ultrapassamos. O governo chegou, tivemos vacinas, os idosos foram vacinados primeiros, o governo foi lá e fez a sua parte. Agora, estamos de novo num outro momento de tensão. Vamos viver o primeiro inverno com vários países com uma situação mais crítica, como a Alemanha, como França, Portugal bem menos, mas também vai ter o seu quinhão de dificuldade, sim, vai ter a sua parte de dificuldade, mas eu não tenho a menor dúvida. Agora, o gás de Portugal, Patrícia, é diferente do gás que vai para a Alemanha, para a França, é um gás que vem da Nigéria, vem por outro lado, vem da África, né? Então você tem uma situação mais confortável aí em relação ao fornecimento do gás, além do que a gente tem que considerar também que existem outras fontes, né, na matriz energética portuguesa, existem outras fontes, por exemplo. Não é muito, mas a energia eólica tem o seu peso. Em outros países, não é o caso de Portugal, mas a própria energia nuclear também tem uma importância, enfim. De certa forma, e eu acredito que todos esses países também, ainda que sejam dependentes do gás russo, estão buscando alternativas para isso. Não tem dúvida. Gente, tem milhares de pessoas pesquisando, muito dinheiro envolvido em pesquisas. Não dá para imaginar que o governo alemão é tão irresponsável assim. Gente, não. A gente está falando de uma das maiores potências do mundo. Esqueçam. E com governantes extremamente voltados ao bem-estar da população. Assim. Então, assim, é um problema? É um problema. Vai ser resolvido? Não tenho a menor dúvida que vai. Vai passar? Também não tenho. Tudo na vida passa. Depois que a gente viveu Covid aqui, nada pode ser mais difícil.
Nada. Então, assim, é um problema. O que isso significa e se traduz na prática para você que está aí no Brasil? Opa! Tudo bate na palavrinha mágica. Planejamento, dinheiro. Não dá para vir com aquele dinheirinho assim contado. Por quê? Opa, dá de cara com um Covid. Opa, dá de cara com uma crise energética. Como é que vai fazer? Vai precisar de mais dinheiro. A conta vai subir sim. Vai subir sim. Todo mundo vai ter que fazer o seu esforço. Talvez tenha racionamento. Sim, tivemos racionamento já no Brasil. Passamos? Claro que passamos. Então, assim, vai exigir mais planejamento. O que eu acho é, nós estamos diante de diversas situações que fazem com que a pessoa que está no Brasil e quer mudar para Portugal tenha que estar sempre revendo o planejamento e tendo cada vez mais a necessidade de ter uma folga financeira. Concorda? Concordo. E um suporte competente para te ajudar a fazer essa travessia. Só uma coisa um raciocínio que fiz aqui agora, assim, né? Que as pessoas estão preocupadas, acho melhor não migrar para a Europa, porque, meu Deus, o caos, etc, etc. Tirando as pessoas que, de fato, os migrantes que saem da Ucrânia, em função, obviamente, estarem vivendo um palco do conflito e migram para outros países, eu desconheço qualquer movimento migratório de europeus que estão fugindo da Europa e indo para a América ou para qualquer outro lugar. Não existe. Você ouviu falar disso em algum lugar? Não, porque as pessoas começam a entrar nesse pânico. Mas eu não vou porque está o caos lá, um horror. Bom, se tivesse o caos, está todo mundo fugindo daqui. Não conheço esse movimento. Muito pelo contrário, o que a gente vê são, por exemplo, americanos vindo para cá. Sim, pessoas de outros países vindo para cá. Então, assim, eu acho que isso porque às vezes as pessoas estão no Brasil, um pouco as pessoas. Vem a notícia. E aí vem a notícia e o Brasil dá a sensação de que as coisas estão acontecendo lá longe. Como a gente está aqui na Europa, está tudo muito perto, né? De fato, é perto. O continente está sendo impactado. Mas não tenham a menor dúvida que vai passar e que os governantes estão absolutamente focados na solução do problema. Eu confio nisso integralmente e digo que confio porque vivi aqui uma situação dramática como foi o Covid e passamos, não foi? Então, planeje melhor, se organize mais financeiramente, não venha com o dinheiro contado, não conte com a sorte, porque olha só, a vida está mostrando para a gente a necessidade imensa de planejamento que você tem que ter. Quando nós criamos a Jornada Portugal, nós criamos a jornada para isso, para que as pessoas pudessem perceber a necessidade, a obrigatoriedade de se planejar para que o seu processo de mudança aconteça de fato, de forma consistente. Como eu sempre digo, entrar no avião é fácil, ficar é que é o complicado. Então, para isso, reserva e planejamento. E agora, tranquilizem o coração, porque a gente vai passar esse primeiro inverno. Eu não tenho a menor dúvida disso. Gente, dá um like aqui, ó. E olha, segue a gente no Instagram. Se você não está seguindo ainda, por favor, né? Um beijo grande, queridos. Fiquem com Deus. Beijos.